Oi, meus irmãos aqui do canal Leitura Católica. Hoje mais um livro a ser lido, História dos Papas. Vamos acompanhar aí na playlist também. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 3 anos após sua experiência de conversão na estrada para Damasco, Paulo de Tarso voltou para Jerusalém a fim de consultar Pedro, reconhecendo assim que precisava da aprovação do líder do colégio apostólico. No entanto, esse período de tranquilidade não duraria. Em 42 d.C., Herodes Agripa I assumiu o trono da Judéia e imediatamente começou a perseguir os cristãos. O novo rei mandou decapitar Tiago Maior, que visitava seu apostolado na Espanha. Depois prendeu Pedro e quis executá-lo. Este, contudo, foi solto de suas correntes por um anjo e fugiu para a casa da mãe do discípulo João Marcos. Lá havia muitos cristãos rezando e Pedro lhe pediu contasse a Tiago Menor, primo de Jesus e primeiro bispo de Jerusalém, o que acontecera e escapou da cidade. Em seguida, estabeleceu-se em Antioquia, capital da Síria, e terceira maior cidade do Império. Por isso, ele é considerado o fundador do Patriarcado da Antioquia, título hoje reivindicado por 5 prelados de diferentes ritos: o católico melquita, o grego ortodoxo, o siríaco católico, o siríaco ortodoxo e o marconita. A partir de lá, fez muitas jornadas missionárias e interagiu com Paulo. Porém, enquanto Pedro, Tiago e João trabalhavam com os judeus, Paulo trabalhava com os gentios. A questão de os gentios deverem ou não se converter ao judaísmo e aceitar a circuncisão e as leis alimentares tornou-se premente. Houve um concílio dos apóstolos reminiscente e de outros bispos realizado em 51 d.C. em Jerusalém, que é considerado o primeiro concílio ecumênico da Igreja. Pedro, que de início defendia que os convertidos estivessem dispensados dos costumes judaicos, foi convencido a repô-los aos novatos. Paulo, cuja obra era principalmente com os gentios, após-se a ele, por saber que tinha de persuadir Pedro de sua opinião. Paulo falou durante muito tempo para que Pedro voltasse ao seu ensinamento original. O Concílio de Jerusalém dispensou os gentios convertidos da circuncisão e do repouso. A igreja se preparava para separar-se totalmente do judaísmo. Algum tempo após o concílio, Pedro foi embora para Roma, capital do império. Desde então, a liderança de toda a igreja tem sido associada aos bispos de Roma. Seu discípulo Marcos o acompanhou. Pedro era a principal fonte do evangelho para Marcos. Depois de um tempo, seria enviado por seu professor a Alexandria, no Egito, segunda cidade do império. Assim, os 3 clérigos que reivindicam o título de patriarca de Alexandria, grego ortodoxo, copta ortodoxo e copta católico, são chamados de sucessores de São Marcos, tal como o Papa é chamado de sucessor de São Pedro. Durante sua estadia em Roma, Pedro escreveu suas 2 epístolas, trabalhou com o convertido da cidade e se juntou a Paulo mais uma vez. Nos 25 anos que passou na cidade, converteu muitos membros das famílias mais antigas da nobreza romana. No
Catumbá de Santa Priscila, situado debaixo do jardim da vila da família Patrícia Acili Gabrielone, na Via Salária. Pedro instruiu neófitos na fé. Outros nobres, Cordial Prudêncio, abriu sua casa, onde hoje situa-se uma igreja dedicada a Santa Prudenciana, sua filha, para o culto dos cristãos. Porém, como sempre, a perseguição acompanhou a igreja nascente. Numa época em que o divórcio era comum, a igreja o proibia. Todos os tipos de sexualidade aberta era mais ou menos encorajado pelas autoridades, e a igreja insistia que o sexo pertencia apenas ao casamento. O infanticídio era disseminado e a igreja o condenava. O Estado declarava que todos os deuses eram mais ou menos verdadeiros, e o cristão dizia que somente um deveria ser adorado. O imperador reivindicava honras divinas, mas os cristãos recusavam-se a concedê-las. Para piorar, o ato central da religião cristã, o consumo de pão e de vinho transformado no corpo e no sangue de Cristo, era mantido estritamente em segredo. A famosa disciplina arcane, disciplina do mistério sagrado, mais relatos truncados do que acontecia durante a cerimônia secreta vinham à tona, e os oficiais imperiais, enraivecidos por outros aspectos dissidentes do estilo de vida cristão, aproveitavam-se alegremente deles, pois não eram cristãos canibais. Sob esse pretexto, o imperador Nero, em busca de um bode expiatório para sua própria má administração, tornou o cristianismo ilegal no império. Assim, iniciou-se a primeira perseguição geral. Quando a ordem foi imposta, Pedro decidiu fugir, mas saindo de Roma, deu com Jesus a entrar pela cidade. "Aonde está indo o Senhor?" perguntou surpreso. "A Roma, Pedro", veio a resposta, "para ser crucificado outra vez?" Consciente de sua covardia em Jerusalém, o primeiro Papa regressou tristemente à cidade. Como temia, fez parte da primeira leva de prisioneiros, assim como Paulo. Ambos foram encarcerados na prisão mamertina. As correntes de Pedro e também as que o prendiam em Jerusalém são atualmente veneradas numa igreja no mesmo local. Ordenou-se que os dois fossem executados como cidadão romano. Paulo foi decapitado, já Pedro, natural da Judéia, teria de ser crucificado. Porém, ao julgar-se indigno de morrer a morte do Senhor, que negara, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Seu pedido foi concedido, e ele morreu no Jardim de Nero, na colina do Vaticano. Sepultado em uma catacumba na mesma colina, logo seu túmulo se tornou local de peregrinação. De início, semi-secreto, foi marcado pelo imperador Constantino como uma imensa basílica, substituída no século XV pela obra-prima que vemos hoje. Desde a época da construção da basílica, os papas têm rezado suas principais missas sobre o túmulo de seu primeiro predecessor. Como primeiro Papa, São Pedro estabeleceu o padrão para todos os seus sucessores, e com muitos deles ele pecou por omissão e por covardia, e ocasionalmente por impetuosidade. A despeito do favor divino, continuou demasiado humano. Porém, o primeiro e melhor dos papas superou tudo isso.
manteve seu rebanho pelo mundo conhecido e no final morreu por isso. Em sua primeira epístola, determinou o fundamento básico do ensinamento social da Igreja, transmitido ao longo dos séculos. Por amor do Senhor, sede submissos, pois a toda autoridade humana, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como enviados por ele, para castigo dos malfeitores e para favorecer as pessoas honestas. Porque esta é a vontade de Deus, que praticando o bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres, e não à maneira dos que tomam a liberdade como véu para encobrir a malícia, mas vivendo como servo de Deus. Sede educados para com todos, amai os irmãos, temei a Deus e respeitai o rei. Não obstante o ódio dos imperadores e de seus subordinados civis pelos cristãos, as palavras acima continuaram de pé, como mostram as orações pelo imperador nas liturgias mais antigas e o serviço dos cristãos no exército e no trabalho público, quando ordenavam que eles acendessem incenso para o imperador ou para os seus deuses, recusavam-se e muitas vezes pagavam com a própria vida. Porém, no final, como veremos, tiveram suas vitórias. No calendário católico latino, São Pedro e São Paulo são honrados em 29 de junho, um dia santo de descanso em muitos países. Até 1970, o mesmo calendário ostentava 3 outras festas para São Pedro. Suas correntes eram honradas em 1º de agosto, sua cátedra em Roma em 18 de janeiro e sua cátedra em Antioquia em 22 de fevereiro. Os ritos bizantino e siríaco honram em 16 de janeiro e os armênios no 5º domingo após Pentecostes. Oi, meus irmãos, gostaram? Hoje termina falando sobre o primeiro Papa Pedro. E no próximo vídeo já vamos falar de outros papas, tá bom? Como São Lino, São Cleto e outros, tá bom? Acompanha, se inscreva no canal, ative o sininho para notificação para o YouTube estar te avisando aí, ok? Então fique com Deus, com a bênção de Deus para você e sua família, a intercessão de Maria sempre presente. Vamos ler mais?